Olá, a paz seja a todos. Estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast JLDM do Grupo Diário de Zumbi. Iremos abordar o livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34. E para refletirmos, a pergunta que fica é: como tem sido o nosso aceitar a seguir a Cristo? Fique no vídeo para que juntos possamos entender melhor isso. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o like e não saia daí. Então, como já foi dito, o texto onde iremos estudar é Marcos, capítulo 8, versículo 34. E para nos auxiliar, nós conseguirmos meditar e nos aprofundar no texto, nosso convidado de hoje é o jovem Cauã. Cauã, seja bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Davi. A todos, Pai e Senhor, que a graça de Deus seja com cada um de vocês. Então vem com a gente aprender um pouquinho mais da graça de Cristo, que Ele nos vem proporcionado através desse texto. E venha também entender com a gente como que a gente pode crescer na fé somente com essa passagem no nosso coração. Então, como ele já disse, podemos ver que será um episódio abençoado. Então fique aí, não saia e nos acompanhe nesse estudo. O texto de hoje será Marcos, capítulo 8, do versículo 34, que nos diz assim: E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, para começar a meditar nesse texto, vamos começar, dá, na verdade, para a gente já começar a pensar no se alguém quiser vir após mim. Porque observando a divindade de Cristo, ou na verdade o domínio ou o poder que ele tinha, ele não obrigava ou não dava a ordem de ninguém vir a ele, né? Afinal, a pergunta que ele faz é se alguém quiser vir após ele. Até mesmo nos dias de hoje, né? Sim. Quando levamos o evangelho para outras pessoas, não a obrigamos a aceitar o evangelho de Cristo, né? É uma opção. Cristo faz uma forma tão bonita nisso, como que ele abrisse a opção para alguém querer ir atrás dele. Exatamente. Ele não força, né? Ele deixa a pessoa escolher por si mesma, né? Sim. Porque se a gente for ver bem, se fosse por obrigação, não teria, acho que, o amor ou o que a gente sente nos dias de hoje, né? Sim. Pois a transformação que tem de aceitar a Cristo e ter a oportunidade de ir sentindo ali pouco a pouco, criando essa intimidade que a gente cria e tem a oportunidade de sentir, né? Criar as raízes com ele, não é? Exatamente. Vamos lá. Agora partindo para ali aquilo que ele acrescenta como necessário para segui-lo, né? Que é o negar a si mesmo. Eu estive pensando ali nessa parte de si mesmo, o que abrange isso, né? Se a gente for pesquisar, significa nossa identidade, individualidade, quem somos, a maneira que pensamos, na verdade, tudo, né? É o que nos define, é isso. E pensando nisso, o que Jesus diz, né? Negar a si mesmo, quando vamos para Gálatas, capítulo 2, versículo 20, né? O apóstolo Paulo cita ali, né? Não vivo mais eu em mim, mas Cristo vive em mim. Então, observando isso, podemos dizer que é deixar de ser quem somos ou que éramos, ter a capacidade de se esvaziar. Exatamente, tomar a iniciativa disso, de se esvaziar a si mesmo. Sim. Para que o ponto inicial, ou na verdade, o ponto central de nossas vidas seja o próprio Cristo, né? Exatamente. E esse texto, por si só, ele manda uma graça maravilhosa. Quando a gente para e pensa, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, se esvazie de si mesmo, se esvazie do seu próprio ego, se esvazie da sua própria prioridade, tome um novo foco. O quão difícil que é ouvir essa palavra, mas ainda tem aquela preposição, não é obrigado, tu vem se você quiser, mas se tu quiser, é para negar a si mesmo, é tomar uma nova identidade, é tomar um novo caminho, é tomar uma nova história, é escrever uma nova trajetória. E isso daqui é uma coisa maravilhosa. Como por todas as pessoas, como porque Cristo passou, tiveram sua vida transformada. Assim como o próprio apóstolo Paulo, como foi citado, em Atos, no capítulo número 7, quando ele teve sua visão ofuscada por aquele clarão que veio por ele, ele viu o próprio Cristo. E tendo isso, aquela visão do próprio Cristo, escreveu uma nova história.
Antes, um perseguidor agora se torna um proclamador, um anunciante. Aquela pessoa que faz o marketing, aquela pessoa que é influente, trazendo cada vez uma graça que é cada vez mais abrangente, não é? E como você disse, né? Se a gente for ver bem, esse nega a si mesmo bate de frente com a gente, né? E a gente vai a Cristo procurando algo novo e daí eles nos oferecem isso, ó. Se você quer vir a mim, se você quer me seguir, é necessário você negar quem você foi, quem você é. Para que agora não seja você o título de si mesmo, né? Mas na verdade seja eu o seu título agora, de agora em diante. Querendo ou não, isso é um cumprimento do mandamento, não é? Exatamente. Quando Cristo vai unir o mandamento, ele vai falar assim: ame a Deus, primeiramente, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Sim. Então, seguir a Cristo é literalmente se esvaziar de si? Seguir a Cristo é literalmente se esvaziar de si mesmo. É deixar quem somos para que Cristo seja em nós, né? Que ele seja o ponto central e inicial de quem somos. Na verdade, nessa nova caminhada, né? Que se for ver bem, antes de conhecer Cristo, percorríamos um caminho, né? De dor e tristeza, de lamento no pecado. Ao conhecer Ele, conhecemos a graça, o amor, e agora é isso que vai representar e viver em nós, né? Querendo ou não, a gente consegue enxergar isso através da Bíblia toda, né? Até mesmo se a gente for olhar para Isaías, a gente consegue ver isso. Sabia? Se a gente olhar para Isaías e olhar para o capítulo número 6, a gente vai enxergar nisso também a graça de Cristo. Como? Eu sou um homem de lábios impuros, não sou digno de estar na tua presença, mas negou a si, escreveu uma nova história e seguiu, se tornou profeta. Verdade. Negou a si e ainda tem uma nova parte, que eu acho que vai entrar agora, né? E até é interessante, observando ainda um pouco sobre o nega a si mesmo, se a gente for observar, temos um exemplo, que é o próprio Cristo, né, que em Filipenses 2, 6 e 8, o apóstolo Paulo diz, né, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas fez a si mesmo, de nenhuma reputação, tomando em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sim. Então, para não termos uma dúvida, ou será se conseguimos negar a si mesmo, temos o nosso exemplo, que é o próprio Cristo, né? Exatamente. Tendo o domínio sobre tudo e sobre todos, sendo Deus, Criador do mundo, né? Sendo o Verbo, vemos que ele não tomou o título que ele tinha ou a honra que ele tinha no céu. Na verdade, ele deixou de lado tudo que ele era, tudo aquilo que ele tinha, todo o poder que tinha para andar com nós, vir nos ensinar e apresentar essa salvação que temos hoje, né? E Lucas capítulo 9, versículo 23, observando agora e tome a sua cruz, né? Aqui partimos para outro ponto Essencial. essencial, e também creio que, sendo um ponto essencial de suma importância, e esse acho que é o que confronta mais ainda as pessoas, na verdade, né? Porque observando o cenário da cruz, onde o nosso Cristo passou, né? Vemos que não foi algo bonito, Não. foi dor e sofrimento ali. Puxa. E se pensarmos ou tomarmos a iniciativa de ter isso, né? De nós também tomarmos a mesma decisão e termos a mesma disponibilidade que Cristo teve, né? De tomar uma cruz e poder continuar a nossa jornada. Vemos que não vai ser algo fácil. Não. Luta após luta, é algo doloroso, mas Um sofrimento atrás do outro. O significado por si só da cruz, pegando todo aquele significado histórico que traz ali na parte dos romanos. A morte por crucificação não era uma coisa bonita de se dizer. Não é uma coisa fácil de se dizer. Tome sua cruz e venha me seguir. Mas tomar a cruz significa uma pessoa desnuda caminhar por meio de uma sociedade carregando uma madeira feita especialmente para ela, para que ela fosse crucificada, que as suas mãos fossem marteladas com ferro daquela grossura, transpassados, e seus pés também perfurados, para que no momento onde todos tirassem sarro deles, vissem sua pele nua,
sua pele toda machucada, depois de açoites. Daqueles açoites que eram o quê? Um chicote de flagelos, que eram 9 pontas. 9 pontas tendo farelo de osso, 9 pontas tendo moedas, 9 pontas tendo pedras. Então, tendo as suas costas totalmente açoitadas, destruídas, despedaçadas, ensanguentadas. E ainda assim, ele usa essa palavra para seguir. Não sei como dizer, quem poderia ter uma audácia de dizer isso, se não fosse o próprio Cristo. Não é uma coisa bonita de se dizer. Porque também o caminho que eles faziam é um caminho difícil, não é? O caminho da morte era um caminho onde pessoas com o pé calçado não conseguiam passar. Onde nosso Cristo, as pessoas também que foram crucificadas com o nosso Cristo, tiveram que passar descalço. Sobre o sol quente, aquela pedra que ardia o pé. E como seguir? Trazer muitas dificuldades sobre si. Sim. E ainda assim seguir em frente. É interessante, você ressaltou, de certa forma, a audácia que Cristo teve, né, de mencionar logo a cruz como um ensinamento, né, levando em consideração o significado que ela tinha, né? Sim. Foi algo bem interessante de pensar isso de verdade. Porque tem um peso, tem 3 pesos nessa parte. O primeiro peso é uma forma que a gente consegue observar. Cristo, para dizer isso, ele já estava numa posição desconfortável. Se alguém quiser, não é tipo, vem comigo. Não, se alguém quiser, é como se estivesse sendo colocado no meio de um posto de dúvidas. Eu vou ou não vou? Mas será que compensa ir? Será que não compensa ir? Mas será que eu vou? Mas por que será que eu vou? Estava sendo colocado num impasse de dúvida. Uma pessoa que nunca vimos na vida, uma pessoa comum, um carpinteiro, está falando para mim seguir a ele, por que eu vou seguir a ele? Uma pessoa que entrava no meio da sinagoga e dizia, a palavra onde dizia que agora a unção do Senhor, o Espírito do Senhor está sobre ele, como está sendo reforçado ali em Isaías, falando sobre na sinagoga, dizendo para seguir a ele. Eles também não colocaram uma posição de conflito, de dúvida. Primeira coisa, já colocou em conflito, em dúvida, seguir a ele. Assim como o jovem rico, uma referência que a gente usou na nossa conversa, né? O jovem rico que amava mais o dinheiro do que amava a Deus. Amava mais o dinheiro do que a própria vida. E quando foi posto no impasse, não quis seguir em frente. Quis abandonar tudo? Não quis. Não se esvaziou de si, não negou a si. Segundo impasse. O segundo impasse também é um conflito, negar sua própria individualidade, negar aquilo que você julga ser uma primazia, julgar aquilo que você julga ser a sua primeira parte, a sua prioridade, seu foco de atenção, negar aquilo que você acha que é o primeiro, colocar outra coisa no lugar. Agora, uma coisa que parece ser muito louca, que parece ser até audaciosa, de pregar num sábado, no meio de uma sinagoga e curar ainda, não é? E ainda através disso daqui, se alguém quer ser meu seguidor, nega a si mesmo, tome suas dores, tome tudo que foi passado, tome também a humilhação que pode vir no futuro, pode vir a ser zombado. E ele termina no último desafio. O que eu penso no último desafio? Siga, né? Isso é para poucos, né? Na verdade, somente no início da sua aplicação a gente já vê que o evangelho não é para todos, né? Não. São poucos que vão conseguir aceitar e estar dispostos a viver tudo isso que Jesus aplica nesse pequeno texto, né? E é interessante que o ensinamento na pregação de Lucas, capítulo 9, versículo 23, ele aplica isso de uma maneira diferente, que ele diz, né? E é necessário que você tome a sua cruz todos os dias, né? Nisso ele abrange de uma maneira, eu acho interessante, né, nesse texto, que aqui ele fala tomar a sua cruz, mas em Lucas ele fala isso, todos os dias, né? Então a gente vê que esse tomar a cruz não é somente em um momento, algumas horas, não é somente dentro da igreja, não é somente quando você está no meio dos seus familiares, é em todos os momentos, todos os dias da sua vida, né? Devemos estar dispostos a colocar as nossas cruzes em nossos ombros, em seguir e começar a viver o Evangelho de Cristo, né? É uma escolha diária a seguir a Cristo. Exatamente. E querendo ou não, isso é um grande desafio. Mas sobre isso, a gente tem que voltar a entender um pouquinho mais sobre esse texto, olhando ele de uma forma geral. O que significa esse versículo por si só?
Uma apresentação é uma colação, na verdade, Jesus apresenta algo e o significado é o que era necessário, na verdade, para seguir a Cristo, né? O que precisamos, as ações, as decisões que é necessário para isso. Na verdade, o que o texto apresenta é isso, é necessidades para seguir algo ou para viver algo apresentado por Cristo, né? Isso. E cada vez mais o que me bate no coração é a necessidade de ser discípulo. A necessidade de ser discípulo quer dizer renunciar, quer dizer abrir mão, quer dizer abdicar, tirar da mão muitas coisas que tínhamos. Isso também dá um exemplo na própria palavra. Ali no livro de Lucas, vai falar sobre a parte de Levi. Na parte de Mateus, assim como quem quiser chamar. Aquele apóstolo que também foi um publicano, um homem coletor de impostos. E quando ele abriu mão daquilo que ele tinha, ele abriu mão de tudo para seguir a Cristo. E dá outro parâmetro, de Pedro ali no barco, juntamente de seu irmão, juntamente de Tiago e também de João, que abriram mão de tudo e seguiram. Isso quer dizer essa palavra: negue a si mesmo, tome a sua cruz, abandone tudo e viva algo novo. Ao menos isso que me vem batendo no coração. Interessante, a gente pode lembrar até do próprio Zaqueu, né? Um homem cobrador de impostos. Até é interessante que no momento em que ele vai ali até Jesus, a multidão o repreende, né? Fala até para Jesus que ele não era digno, né? Mas a gente vê de uma disposição de negar a si mesmo, tomar a cruz e começar a seguir a Cristo, né? Sim. E é uma forma maravilhosa como Cristo aplica isso. Em palavras que muitas vezes parecem ser audaciosas, trazem um peso, né? Que confronta. É uma coisa que bate de frente mesmo, que descarrega o próprio ego. Tipo, esvazia, tira o trono do lugar. O trono onde geralmente está a gente sentado e coloca outra pessoa que é muito melhor. É como a visão de Isaías, como eu te citei antes. O trono do céu. Onde somente a base do manto de Deus cobria toda a terra. E é somente a graça de Cristo que cobre todos os nossos corações quando nos voltamos a seguir a Ele, né? E observando isso, a gente vê que, na verdade, esse foi o propósito de Cristo. Ele não veio aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Ele veio para bater de frente mesmo, para que a gente possa enxergar a realidade que estamos vivendo, para tomar a iniciativa de começar a segui-lo e adquirir todos os preceitos aplicados nesse texto, onde ele apresenta o seu evangelho. E isso é como se ele viesse marcar o caminho com suas pegadas, para que pudéssemos seguir a Ele. Sim. E isso me faz uma outra pergunta. Qual a importância que esse tema nos traz como cristãos? Na verdade, ele tudo, isso repara bem, porque a importância do negar a si mesmo, deixar o nosso orgulho de lado, quem éramos, ou alguns erros que nos definem para que Cristo nos defina, tomar a nossa cruz, estar disposto a carregar dor ou a padecer como Cristo padeceu por nós, e é claro, o mais importante, seguir a Cristo, né? Isso a gente pode falar que tem uma coisa que é dificílima: o morrer por Cristo. Exatamente. O morrer por Cristo acaba sendo uma das partes mais difíceis de entender, não é? Mas quando a gente entende que Ele também nos chamou para isso, que se a gente ama a Deus acima de tudo, padecer por Ele também é uma realidade. Por isso digo que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que Paulo diz que já está crucificado com Cristo. Por isso que ele também diz na carta de Filipenses que o morrer para mim é ganho. E o viver é o quê? Viver é ganho e morrer é lucro, né? Isso. E o viver é Cristo. É somente isso. É uma coisa que baseia por uma visão de discipulado. Uma pessoa que vira realmente discípulo, por mais difícil que seja, sabe que negar o seu Senhor é a mesma coisa de ser negado no céu. Mas é uma questão de eu me nego. Eu prefiro me negar do que negar o nome da pessoa que eu mais amo nessa terra. E é interessante, como você citou, sobre o amor e a disposição de nós parecer por Cristo. Vemos que a lei cita, né, que uma das principais é: ama o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, né? Eu estava pensando até hoje, comentando com um amigo meu, falando sobre isso, né? Que o amor de Deus por nós, ele não se limitou. Que no final
vemos um Deus crucificado por nós. E a pergunta que fica é essa, né? Temos a mesma disposição que ele teve por nós de amá-lo nesse ponto? Então, É algo que realmente chega a ser surreal, não é? exatamente. Mas, olha, o que é mais incrível é que quando a gente começa a estudar, a gente vê que grande parte dos apóstolos padeceram da mesma forma. E até mesmo aquele que não foi crucificado, aquele que não morreu, passou por isso. Já chegou a saber da história de João? Jogado no caldeirão de óleo ardente na ilha de Patmos e isolado lá, deixado para morrer. E mesmo assim lá ele teve a maior revelação possível. Um novo evangelho da parte de Cristo, a carta da revelação, a carta de Apocalipse. Que coisa maravilhosa que Cristo nos deixou. E cada vez mais a gente consegue entender algumas coisas. Mas para o nosso ouvinte, tem uma coisa que eu acho que é melhor a gente entender. Quais são os principais desafios orquestrados pelo tema central desse texto, que se diz negar a si mesmo? E qual leque de desafios e oportunidades isso nos abre? A gente vê que testemunhos de muitos salvos, às vezes a gente acha que a nossa vida lá atrás, claro que antes de conhecer a Cristo, o que vivemos era vergonha e dor, mas também pode salvar almas, né? Vemos que o nosso testemunho abrange esse negar a si mesmo e também colocar o que negamos, apresentar na verdade o que negamos para outros, pode também trazer salvação de almas e transformação de almas, né? E quando compreendemos isso também, acabamos pensando numa coisa, que a vida com Cristo é negar o nosso próprio passado, é negar a nossa própria história, é também escrever um novo caminho. Esse também é um leque de oportunidade. É um desafio, mas também é uma oportunidade. A oportunidade de escrever alguma coisa nova, mas deixar na mão do maior escritor possível. E observando você falando sobre o maior escritor, eu lembro de... É interessante a gente observar na história do profeta Elias, né? Ele sofre uma aflição e a ação depois de ele ter ali um momento com Deus debaixo do pé de zimbro, ele está na caverna lá deitado, enquanto ele está lá, Deus está no céu, traçando um novo percurso, né? Vendo o que ele ia colocar novamente, fala depois, ele ainda desperta ele e diz: o que você está fazendo aí deitado? Vai, se coloca na porta da caverna e fala: ó, não é somente você de profeta que está vivo, tem mais disposto, agora vai lá que eu vou levantar tal, derrubar tal. Então a gente vê que o nosso escritor é assim, né? Às vezes a gente está aflito em uma situação, mas ele está lá no céu, somente preparando uma história para nos moldar, nos levar mais adiante. Isso é maravilhoso. E o melhor, como que a gente chegou nisso simplesmente em um versículo? Um versículo é esse, que por mais que seja desafiador, ele abre um leque maravilhoso, né? Ele abre tantas possibilidades de você entender e interpretar, que a própria Bíblia ela se explica por si só. É verdade. Ela dá as perguntas, mas também responde as mesmas, né? Enche de dúvidas, mas também sara tudo. Porque também tem o nosso Consolador, né? O Consolador que intermedia a nossa causa. Mas nisso, Cristo também falou uma coisa que é interessantíssima, mas que Paulo também falou para o seu filho amado, na sua carta de Timóteo. No capítulo de número 4, no versículo de número 3. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão seus próprios desejos. Escute, não estamos negando nem a si mesmo. Buscarão mestres, ou seja, mestres que lhe afaguem o ego, que acariciem o seu próprio eu, que passem a mão na cabeça e falem: meu lindo, minha linda. Mas quando a gente olha para essas pessoas, a gente vê que a graça de Cristo é totalmente contrária. No versículo número 4, ele fala assim: rejeitarão a verdade. A verdade é essa mesma palavra. E correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que foi confiado. E o melhor, é um cumprimento dessa palavra. Se alguém quiser ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga. É fácil? Não. Tem que negar a si mesmo. Já não negarão a si mesmo, mas tomarão para si verdades como se fossem mitos. Trazer até mesmo a Bíblia como se fosse uma coisa que fosse atualizável, uma coisa que fosse reescrita.
Mas a verdade continua sendo a verdade. E não é necessário agradar a todo mundo. É necessário agradar simplesmente aqueles que querem seguir a Cristo. Verdade. A gente se preocupar em agradar aqueles que nem o apóstolo Paulo cita, né? Os que seguem os seus próprios desejos, a gente vai acabar em uma situação ali desagradável. Exatamente. Totalmente fugindo do preceito de Cristo, né? Que é o negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. E vamos ler aqui uma referência, Filipenses, capítulo 1, versículo 20, capítulo 1, versículo 29. E falando um pouco sobre padecer, até que citou aí no seu versículo e diz, porque a vós foi concedida a revelação de Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. E aí vem uma parte que dói, como o apóstolo Paulo falou a Timóteo, está disposto também a padecer. Vemos que aqui, no momento em que Cristo chama, negue a si mesmo e siga-me, uma parte importante é esse, do tomar a sua cruz, ele está disposto também a padecer por Cristo da mesma forma que ele se colocou à disposição de padecer por nós, né? Isso. E nisso, me dá mais uma pergunta. Eita! Como podemos ser cristãos melhores quando atribuímos esse texto em nossas vidas e como podemos fazer para ter os melhores frutos possíveis quando nos entregarmos 100% ao Mestre? Uma boa pergunta, né? Levando em consideração tudo que a gente já falou até este momento, acho que na verdade já responde, né? Que é o disposto a negar o nosso eu para que Cristo vive em nós. Está disposto a pegar uma cruz que não é fácil de carregar, que é dolorosa, que é sofrida, que, como você disse, o percurso que ela tem às vezes vai doer a sola do pé, vai machucar. E em tudo isso, tenho certeza que vai ter esse atribuir, esse crescimento, essa evolução espiritual. A gente vai observar até mesmo todos os discípulos tiveram ali alguns altos e baixos, mas ao viverem isso, tiveram um aperfeiçoamento e viveram algo glorioso do Mestre para com eles, né? Maravilha! Exatamente isso. São algumas passagens que 100% conseguimos nos identificar. Tudo que a gente passou até o momento circundeia esse assunto. Ele rodeia. Tipo a muralha de Jericó, vai rodeando. Mas querendo ou não, uma hora a ficha cai. Rodeou 7 vezes, mas depois caiu. Mas mesmo assim é com a gente. A gente consegue perceber a graça de Cristo, mesmo depois de falar muito. Aí que depois cai ali a pedra dos nossos olhos, quebra a pedra do nosso coração e a palavra entra 100%. E quando nos entregamos 100% ao Mestre, quer dizer renúncia. Quer dizer abdicar da própria vontade. É abrir mão de tudo aquilo que passou e transformar tudo numa coisa nova. Eis que tudo se fez novo. Isso que é maravilhoso. E nisso, eu acho que eu chego à minha pergunta final. Como podemos chegar além somente com esse texto? O além é evoluir, no caso. Isso. Se formos observar, após negar a si mesmo e tomar a sua cruz, se pegarmos, acho que só essa partinha final, siga-me, que significa que colocamos que nós, os que aceitaram, na verdade, todos esses preceitos, eles começaram a seguir a Cristo. Creio que toda a vivência, a experiência espiritual que temos, todo o entendimento, o aperfeiçoamento que o Espírito Santo, na verdade, que não vem de nós, né? A gente não tem entendimento nenhum, se fosse pelo Espírito Santo não entenderíamos nada. Creio que isso nos leva a viver coisas novas, a alcançar coisas que antes temos certeza que nunca teríamos a oportunidade de alcançar, né? E ao conhecer o Mestre, ao ter essa conexão com o Mestre, temos a oportunidade de ir além, né? Isso. E o que mais me deixa impactado é que toda essa conversa, tudo que foi passado até agora, foi simplesmente um versículo. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Envolve tudo isso que passamos, tudo isso que falamos. É o único versículo que a gente consegue aplicar na nossa vida diária, todos os dias.
e seguir em frente, somente abraçando isso. E a gente podia até mesmo abrir um pouco mais o leque, entrar até nos versículos seguintes. Se tentar se apegar à sua vida, vai a perder. Mas se não abrir mão de sua própria vida por minha causa e por causa das boas novas, isso vai te salvar. Esse versículo poderia ser um bom cumprimento. Mas acima de tudo, a vida do bom discípulo é somente essas 4 propostas. Se quiser, envolve sua posição, seu posicionamento, a sua vontade. Negue a si mesmo, já é uma ação, é um verbo para você tomar uma decisão. Se quer, negue. Tome, já é uma ordem. Se você quiser, então você vai ter que se negar. Você vai ter que tomar a cruz. E você vai ter que me seguir. Se você quiser, essas são as 3 ações que você vai ter. Mas isso tudo é pela sua própria posição. É só pelo esse único posicionamento que a gente pode seguir em frente. A decisão diária de seguir a Cristo. A decisão diária de se converter e olhar para Cristo. É interessante, se a gente for observar bem, Jesus apresenta um produto, o Evangelho e a salvação, e se você quiser comprar, se você quiser obter isso, está aí o que é necessário. Negar você mesmo, tomar a sua cruz, e depois de tudo isso, você vem e me segue. É o caminho estreito, né? Exatamente. Não é fácil não, mas Deus da graça. E somente para acrescentar, não querendo ir muito também, mas eu acho interessante a gente pensar no siga-me, observando Jesus como um bom pastor. E como ele mesmo, em uma de suas pregações, ele diz, que quando um bom pastor chama as suas ovelhas ouvem a voz e conhecem a voz do seu pastor e assim a seguem. Então assim devemos ser nós também. Vão surgir aí falsos pastores e falsos pregadores, e eu tenho certeza que as ovelhas de Cristo saberão quem é e quem não é. Isso. Estarão atentas a ouvir somente o bom pastor, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Aquilo que na verdade vem dele, que flui dele. E ele é um bom pastor, né? Ele deu a vida para suas ovelhas. Exatamente. É uma bênção. E que outra ação podemos encontrar como a ação de Jesus Cristo? Nenhuma. Quiser ressaltar mais alguma coisa para encerrarmos? Não, eu acho que eu consegui encerrar por aqui. Então, obrigado. Creio que a ampliação que teve não somente foi, creio que foi edificante para mim, espero que tenha sido para você. Como? E espero que tenha sido para você também, que está em casa, nos assistindo, nos acompanhando até este momento. Somente para acrescentar, como já foi falado, vimos que ao ser chamado por Cristo não é algo obrigado, é algo oferecido. Aceitamos se queremos. Mas após aceitarmos isso, temos a obrigação de deixar quem somos para trás, temos a obrigação de pegar uma cruz da mesma forma que o nosso Cristo pegou. E temos a obrigação de segui-lo e segui-lo até o fim. Ele foi açoitado, sofreu por nós, devemos estar dispostos a, se preciso for, seguir esse mesmo caminho. Amém? Amém. Então, obrigado por ter ficado até aqui, até o final. Espero que este vídeo tenha sido de útil para o aperfeiçoamento espiritual para a sua vida. Sei que foi de aperfeiçoamento espiritual para mim. Cauã, espero que tenha sido para você também. Para mim também foi uma grande bênção. Que a graça de Deus continue sempre florescendo no meu coração e no seu coração também. Que a graça dele seja sempre contigo para conseguir entender mais dele. Então, obrigado por ter ficado até aqui. Antes de sair do vídeo, aproveite para curtir, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, comente no vídeo e compartilhe com um amigo ou familiar para que esse vídeo também o auxilie espiritualmente. Obrigado e até a próxima. Eu vou falar, pois não sou obrigado ao mundo a agradar.